Olá, seu Lênio, bom dia. Hoje eu tenho uma mensagem também para meditação, com a graça de Deus, em nome de Jesus Cristo. Quero dizer que infelizmente vou ter que deixar um fundo musical novamente, em mais um vídeo com fundinho musical aí, infelizmente, que eu tenho barulhos aqui embaixo da minha janela, aqui no lugar onde eu moro, e atrapalha muito, né? Depois fica complicado isso. Tem barulho de ar-condicionado aqui embaixo da minha janela, de um bar que tem aqui embaixo do meu apartamento. Então eu preciso deixar esse fundo musical para minimizar um pouco, tá bom? Infelizmente. Eu detesto fazer isso, mas infelizmente eu tenho que fazer isso, tá bom? Então, quero dizer hoje sobre algo muito interessante. Eu estava passando aqui pelo Largo Santa Cecília, onde eu moro, e tem aqui um caminhão de bombeiro estacionado aqui do lado do metrô, caminhão do bombeiro, e os 3 bombeiros ali trabalhando, cortando uma árvore grande mesmo, grande. Eu tirei até uma foto e coloquei aí no vídeo aí, como sendo a foto principal do vídeo. Esse bombeiro tá cortando a árvore em pedaços, né? O tronco da árvore, para poder tirar a árvore dali. Então, olhando aquilo ali, eu falei, puxa vida, olha aquilo. Cheguei bem pertinho, vi ali o detalhe, que aquela árvore caiu, porque a raiz dela ali, dentro do miolinho dela, perto da raiz ali, ficou tudo podre dentro, né? E acabou caindo tudo, desse jeito. E eu resolvi chegar em casa, puxa, isso dá muito interessante aqui, um estudo muito interessante sobre isso. E baseado nisso, no nome do Senhor Jesus Cristo, gostaria de compartilhar, deixar aqui público, né? Uma mensagem sobre isso, ok? E para tratar desse assunto, eu vou lá na vida do juiz de Israel, um dos grandes juízes que Deus levantou em Israel, chamado Sansão. Eu vou lá na história de Sansão, lá no livro de Juízes, pela misericórdia de Deus, com graça do Senhor Jesus Cristo, a trazer uma mensagem para a glória do Senhor Jesus, para que possamos meditar nela. Antes, gostaria de orar. Santo Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, seu Filho, eu te louvo e te agradeço pela oportunidade, Senhor Jesus Cristo, de ser chamado pelo Senhor e ser feito pelo Senhor como carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Como está escrito no livro de Isaías, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Assim são todos os seus filhos, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Fala comigo, Senhor Deus Santo, na tua misericórdia. Fala conosco, Senhor Deus Santo, a todo aquele que, se uma pessoa ouvir esse vídeo, assistir esse vídeo, que possa ser ricamente abençoado pela tua santa palavra. Em nome de Jesus Cristo, seu Filho, eu te peço e te agradeço de todo o meu coração. Amém. Vou ler aqui o Juízes capítulo 13. É o livro que está depois do livro de Josué. Então, depois dos 5 livros, né, que é o Pentateuco, o Deuteronômio, aí vem o livro de Josué e depois vem o livro de Juízes. Então, trata-se do tempo dos juízes. Tempo que Deus tinha na terra e tinha os seus juízes na terra para endireitar o povo de Israel, para guiar o povo de Israel. Mais uma vez, guiar o povo de Israel. Inclusive, só um minutinho. Faço questão de colocar aqui o boné meu com a bandeira de Israel, com o nome Israel, porque nós estamos falando de Israel. A palavra de Deus no livro de Juízes está falando de Israel, um povo de Deus, um povo que Deus escolheu antes que houvesse mundo. Perdão. Um povo escolhido, onde trouxe a revelação através de Moisés, onde trouxe os mandamentos, onde trouxe a revelação de Deus, onde trouxe a vontade de Deus, os estatutos do Senhor Deus.
os conselhos do Senhor Deus. Deus escolheu um povo para isso. E este povo chama-se Israel. Esse povo chama Israel. E aqui é no tempo de Israel, no tempo dos juízes. Tempo dos juízes. Quando Deus levantava os juízes, para que os juízes guiassem o povo de Israel. E aqui o Senhor Deus chamou um homem. Olha aqui como está escrito isso. Juízes capítulo 13, diz assim: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoé. E sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora é estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, ou comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Olha isso. Um anjo de Deus foi para um homem de Deus, foi para uma serva de Deus, e falou que Deus estaria fazendo nascer de uma estéril. Deus fazendo nascer de uma estéril. Essa história de estéril na Bíblia se repete ao longo de várias vezes na Bíblia. Várias vezes. Várias vezes. Quem foi um profeta em Israel? Quem foi um profeta em Israel usado por Deus tremendamente para orientar o povo? O profeta Samuel, filho de uma estéril. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. Qual foi o maior profeta nascido de mulher? Qual que foi o maior profeta nascido na terra? Jesus falou: o maior profeta nascido na terra é João Batista. Era filho de uma estéril. Deus tem os seus planos. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. Porque eis que conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, que na verdade foi um anjo, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o meu nome. Se você não assistiu o vídeo que eu falei sobre um título do vídeo, onde está escrito no título do vídeo, gente morta, gente viva, a questão sobre anjo, assista aquele vídeo lá. Assista aquele vídeo lá. O ano que eu estou falando isso é 2024. Assiste aquele vídeo lá. O texto aqui está dizendo o seguinte: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista do anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Assista o vídeo que eu fiz há pouco tempo, chamado Gente Morta e Gente Viva. Porém disse-me:
Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não beberás vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoel orou instantaneamente ao Senhor, diz: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que me enviaste ainda venha para nós outra vez, e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoé, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ele seu marido Manoé. Apressou-se pois a mulher e correu, e notificou a seu marido e disse-lhe: Eis que aquele homem que veio a mim, o outro dia me apareceu. Então Manoé levantou-se e seguiu a sua mulher, e veio para aquele homem e disse-lhe: És tu aquele homem que falaste a esta mulher? E disse: Eu sou. Então disse Manoé: Cumpriram-se as tuas palavras, cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoé: De tudo quanto disse a mulher, se guardará ela. De tudo quanto procede da vide de vinho não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoé disse ao anjo do Senhor: Ora, deixe que te detenha, e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoé: Ainda que me detenhas, não comerei de teu pão. E se fizeres holocaustos, o oferecerás ao Senhor, porque não sabia Manoé que fosse o anjo do Senhor. E disse Manoé ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra te honremos? E o anjo do Senhor lhe disse: Por que me perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoé tomou um cabrito e uma oferta de manjares, e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E obrou o anjo maravilhosamente, vendo Manoé e sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar. O que, vendo Manoel e a sua mulher, caíram em terra sobre os seus rostos. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoé, nem a sua mulher. Então conheceu Manoé que era o anjo do Senhor. E disse à sua mulher: Certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. Porém sua mulher lhe disse: Se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isso, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Depois teve esta mulher um filho e chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. E assim foi o Senhor Deus com Sansão durante toda a sua vida. E se você for ler o livro de Sansão, o livro de Juízes, Sansão era um juiz de Deus, um homem com braço forte, um homem que Deus estava com ele o tempo todo. A palavra de Deus diz que com uma queixada de um jumento, que uma jugular de um jumento que ele tinha nas mãos, ele matou mais de 100 homens. Ele matava leão de um braço, estrangulado. Matava homens assim, matava filisteus, acabava com os filisteus, arrebentava com os inimigos de Israel. Se Sansão tivesse nos dias de hoje aqui, ele pegava esse Ramás aí, ele ia lá no meio onde está o Ramás, ia buscar um por um lá no meio de Israel. Ele ia entrar no meio do Ramás, ele ia aniquilar com esse Ramás, ele ia juntar uma quantidade desses terroristas desgraçados do inferno e ia fazer pilha de terrorista assim, com o pescoço cortado e com a cabeça arrancada do corpo.
Sansão ia estar no meio dos palestinos, matando os inimigos de Israel, matando os terroristas, destruindo os terroristas. Se Sansão tivesse aqui, ia fazer isso. Era isso que ele fazia naquela época aí. Esse é o ministério que Deus deu para Sansão, o chamado que Deus deu para Sansão. Servo escolhido por Deus no ventre da mulher. Antes que a mulher pudesse ter filhos, Deus já tinha escolhido Sansão para fecundar no ventre de uma estéril. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. O Deus de Israel, Deus de quem? Deus de Israel. Não é Deus de Hamas, não. Não é Deus de Hamas, não é Deus de terrorista. É o Deus de Israel. É o Deus de Israel, cujo presidente da república dessa nação prostituta, desta nação prostituta, que é este país, que tem um presidente idólatra, que tem um presidente corrupto idólatra, um presidente desgraçado, um presidente que se prostitui através da sua idolatria, que não reconhece o Deus de Israel. Porque é um burro, porque é um idólatra. Quem sabe nasceu para ser burro? Quem sabe? Foi o próprio Senhor Deus que colocou uma besta desta. O Senhor colocou, quem sabe? Uma besta ambulante desta, como presidente de uma nação idólatra, desgraçada, para mostrar para ele e para essa nação desgraçada quem que é o Deus de Israel. Quem é o Deus de Israel? É isso aí. Portanto, Sansão foi chamado por Deus, viveu na presença de Deus, nazireu desde o ventre, não bebia vinho e nem bebia forte. Mas veja o que acontece com esse homem de Deus. Veja. Juízes capítulo 16. E foi-se Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. E foi-se Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. Eu gostaria de fazer um comentário sobre a minha pessoa. Sobre a minha pessoa. Alguns anos atrás, que eu estava de novo na casa da minha mãe, morando durante um tempo com a minha mãe novamente, ajudar ali com meu pai. E eu comecei a frequentar a igreja presbiteriana, lá na cidade do interior de São Paulo, em Lorena. O que aconteceu? Eu me envolvi com uma prostituta. Tinha uma prostituta na igreja presbiteriana, uma prostituta. A filha de um policial rodoviário, um policial federal. Me envolvi com uma prostituta, filha de um homem que era aposentado da Polícia Rodoviária Federal. Me envolvi com aquela prostituta na igreja. Meus amigos, calamidade total. Uma pessoa que se envolve com uma prostituta, ele perde a noção de tudo na vida. Uma pessoa que se envolve com uma prostituta, o seu espírito fica completamente desgostoso. Você fica entorpecido. Você fica anestesiado pelo pecado. Você fica como um ser moribundo andando. E sabe o que é o pior de tudo?
Você não percebe isso. Você não percebe isso. Mas você sabe que tem alguma coisa errada. Mas você não entende direito. Porque você está mergulhado no pecado. Você está entorpecido pelo envolvimento carnal com a prostituta que você está. Assim é este país. Este país é um país feito e é um país administrado por homens que não são de Deus e por homens que estão envolvidos com grandes prostitutas, que detêm o poder monetário, que detêm os poderes de influências, poderes na religião, como esse papado, como a Igreja Católica, a grande prostituta. A Igreja Católica é a grande prostituta. Você não pode dizer que católica é uma igreja, não. Você tem que dizer que é o catolicismo romano. Mas não diga que o catolicismo romano é uma igreja. Não é. Você pode dizer que é a grande prostituta. Assim como esse país é uma grande prostituta. O Brasil é uma grande prostituta. Então, quando se envolve com prostituta, você perde a noção da realidade. Você fica anestesiado, você fica entorpecido. E para uma pessoa que já conhece a Deus e se envolve com uma prostituta, ele passa por um momento de lamento, ele passa por um momento de trevas. Porque ele sabe que ele está andando em areia movediça, ele está num lamaçal, ele está num brejo. Quem já foi das Forças Armadas e passou por vários tipos de testes, de instruções, sabe? Quando você vai para um brejo, você entra num brejo, você sabe o que é um brejo. Um crente que se envolveu com uma prostituta, ele está num brejo. Está num lamaçal, numa areia movediça. E Sansão estava aqui assim, ó. E foi-se Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém toda a noite estiveram sossegados, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou, e travou das portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cume do monte que está de frente de Hebrom. E depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Se Salomão ali se envolveu com uma prostituta, ele já estava entorpecido. Agora ele passou a se praticamente envolver, sabe com quem? Praticamente ali com a personificação do diabo ali, praticamente. Aquela mulher ali é praticamente uma personificação de Satanás. Uma mulher com lábias, uma mulher assim que chama a atenção de um homem, uma mulher que sabe olhar para o homem, uma mulher que sabe falar com o homem, uma mulher que sabe seduzir um homem, uma mulher que sabe o que o homem gosta. É uma mulher chamada Dalila. Foi o que aconteceu comigo. Lá na igreja presbiteriana em Lorena, onde tinha uma prostituta. Deve estar lá até hoje aquela prostituta. A filha de um policial da Rodoviária Federal. Uma prostituta. Então,
Aí agora o que acontece? Ele vai se envolver com Dalila. E a história, o texto vai mostrar que Sansão vai se corrompendo cada vez mais, se corrompendo cada vez mais, se corrompendo cada vez mais. E a glória de Deus, vai se afastando de Salomão. E a presença de Deus vai se afastando de Salomão. Salomão não, de Sansão. E a glória de Deus vai se afastando de Sansão. E acontece, diz o texto, que a gente sabe, passou-se o tempo e Sansão foi preso e foi levado pelos filisteus. E o texto diz dos últimos dias de Sansão, praticamente, que pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, Deus restabelece para Sansão a glória de Deus. O Senhor restabelece a glória do Senhor Deus para Sansão. E o texto diz assim: então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembre de mim, esforça-te agora, esforça-me agora só esta vez, ó Deus, para que uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos, porque ele estava cego também. Cegaram ele. Abraçou-se, pois, Sansão com as suas 2 colunas do meio em que sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra, e disse Sansão: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais dos mortos que matou na sua morte dos que matara na sua vida. No dia da morte de Sansão, para a glória de Deus, Sansão matou mais inimigos no dia da sua morte do que nos dias da sua vida. Para a glória de Deus. Então, a mensagem principal, a essência do que eu gostaria, pela misericórdia de Deus, mostrar é o seguinte: quando que uma árvore cai? Quando que uma árvore cai? Quando que uma árvore morre? Uma árvore cai, uma árvore morre quando as suas raízes são contaminadas. Quando as suas raízes são contaminadas, quando as suas raízes são bombardeadas, esta árvore não tem mais sustentabilidade. E ela, como diz a foto aqui, os bombeiros cortando os troncos da árvore que caiu aqui no bairro, ela cai. E quando uma árvore cai, olha isso, e quando uma árvore cai, quando um carvalho cai, quando um carvalho cai, quando uma árvore cai, o estrago é grande. O estrago é grande. Na foto a gente vê ali um pouco de detalhe que eu passei perto. Tá ali as muretas, as divisórias ali que dividiam ali de ferro, né? O jardim da calçada ficou todo quebrado onde a árvore caiu. Quem estivesse passando por ali e a árvore caísse em cima, certamente ia levar uma pancada muito grande na cabeça e corria o risco de morrer. Portanto, quando as raízes são contaminadas, derruba-se uma árvore. Sabe o que este país tem, o Brasil? O Brasil é composto de um povo cujas raízes são podres. As raízes do povo brasileiro, a raiz da cultura brasileira é uma raiz podre.
É uma raiz idólatra. A raiz da cultura brasileira adora estátuas, adora demônios, adora ídolos. O povo brasileiro é corrupto. O povo brasileiro é corrupto. O povo brasileiro é um povo idólatra, é um povo corrupto, é um povo sem vergonha, um povo corrupto, porque as suas raízes são podres. Eles ficam defendendo esse negócio de preto, esse papinho de preto aí, esse papinho aí de cultura afro-africana. Isso aí é conversa para boi dormir, isso aí. Isso é conversa para boi dormir. Valorizar o preto, valorizar o negro, valorizar o preto, valorizar a cultura afro-africana. Isso é conversa para boi dormir. É conversa para boi dormir. O povo preto, o povo africano, é tão desgraçado quanto o povo brasileiro. A mesma coisa. A mesma coisa. O povo africano é um povo desgraçado. É uma cultura desgraçada. Mergulhado em idolatria, mergulhado em feitiçaria. É um povo desgraçado. É um povo desgraçado. O preto africano, ele é desgraçado, não é porque ele é preto. Não. Brasileiro, tem muito brasileiro branco, mas é desgraçado do mesmo jeito. Por quê? Porque a raiz é podre. A raiz é podre. A cultura brasileira não presta. É uma cultura desgraçada. É uma cultura sofrida. É uma cultura idólatra. É uma cultura podre. Se você entender a natureza do povo brasileiro, você tem que ter vergonha. Se você for entender o que é a cultura brasileira, você tem que falar, meu Deus, eu sou isso, isso é isso. Você tem que se fazer como um avestruz, procurar uma terra e colocar a cabeça dentro. Você vai ficar morrendo de vergonha. A hora que você descobrir o que é o brasileiro, você vai morrer de vergonha. Não é à toa que tem o presidente que tem. Por quê? Porque é uma cultura safada, é uma cultura idólatra. Ainda mais esta besta que está aí, com título de presidência. Ainda mais essa besta aí. Portanto, a raiz é que determina. A raiz é que determina se o carvalho vai estar em pé mesmo. É a raiz. É a raiz. E agora tem um pequeno detalhe. Quero levar agora você a meditar sobre isso. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 3. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. O que está escrito? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sabe por que existe petismo? Sabe por que existe petismo? Sabe por que existe essa religião chamada petismo? Sabe por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por que existe essa religião chamada petismo?
Por que existem esses débeis mentais chamados petistas? Por que existem esses trogloditas chamados petistas? Por que existem esses bandidos chamados petistas? Porque todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Porque a raiz deles não presta. Eles acreditam no próprio umbigo deles. Eles acreditam em dinheiro. Eles acreditam em poder. Eles acreditam em grana. Eles acreditam em satisfação pessoal. Eles acreditam em vantagem. Porque esta é a cultura brasileira. E isto é petismo. Isto é a religião petista. É simples. E como se explica de milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas votarem em petismo? É muito simples. O texto está acabando de mostrar. A história de Sansão mostra. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não adianta. Não adianta. O Brasil não tem jeito. Não adianta. Ouça isso. Entenda de uma vez por todas. O Brasil não tem jeito. Escuta o que eu vou te falar agora. O mundo não tem jeito. O mundo não tem jeito. Se você acredita em política, você é um coitado. Você é um coitado. Você é um coitado. Você é um coitado. Portanto, você quer viver, você tem que ter Jesus Cristo. Você quer viver, tem que se cumprir em você o que está escrito aqui, ó, no versículo 30, do versículo Romanos 3, 23, no versículo 24, tem que cumprir na sua vida isso aqui, ó. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. É isso. Você só vai conseguir viver se você for de Jesus Cristo. Se você não for de Jesus Cristo, você não vai conseguir viver. Não vai. Você vai poder fazer aliança com... você pode fazer suas alianças com maçom. Você pode fazer sua aliança com Roma, com papado. Você pode fazer sua aliança com polícia. Você pode fazer sua aliança com grupos de tráfico de drogas. Você pode fazer aliança com quem você quiser aqui. E eu acho que se o seu intuito é grana, se o seu intuito é dinheiro, é viver uma vida realmente abastada, com grana, se esse for o seu objetivo, você deve fazer alianças. Faça alianças. Mas se você quer viver, esquece o mundo. Esquece. Faça como o apóstolo Paulo. Considerei todas as coisas como refúgio, como esterco, para poder ganhar a Cristo. E Paulo viveu a vida inteira levando chibatada. Viveu a vida inteira levando chibatada. E no final da vida ele falou o quê? Cumpri a carreira, guardei a fé. Meu Deus do céu. Cumpri a
carreira, guardei a fé. Este deve ser o seu alvo. Este deve ser o seu alvo. O resto, a sua família, o seu emprego, a sua reputação, a sua saúde, a sua amizade. Meu amigo, tem que estar em segundo plano. Tem que estar em segundo plano. Se você não se relacionar com o Deus de Israel, você está perdido. Você está perdido. Só que você está perdido eternamente. O problema é esse. Você está perdido eternamente. Perdido eternamente. Para finalizar, a Bíblia diz, a vida, no livro de João, né? A palavra de Deus diz, a vida eterna é esta: que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e creio naquele a quem Tu enviaste, o Seu Filho, Jesus Cristo. Esta é a vida eterna. Portanto, você está envolvido com política? Recebe o conselho da Bíblia. Recebe o conselho da Bíblia. Jogue isso na lata do lixo. Jogue isso na lata do lixo. Deixe para quem quer resolver. Deixa para quem pensa que quer resolver o mundo. Deixa para eles. E ore por eles. Para que a gente possa ter uma vida boa. Ore por eles. Sabe o que Deus falou no livro de Jó? Sabe o que está escrito no livro de Jó? Está escrito assim. Olha o que está escrito no livro de Jó. Está escrito assim: Deus entregou o mundo nas mãos de gente que não presta. E depois sabe o que Deus fez? Colocou uma venda nos olhos dos juízes. Você quer depender do mundo? Você quer viver para o mundo? Você quer confiar no mundo? Você quer ter regalias aqui nesse mundo? Você quer ter honra aqui nesse mundo? Você é um coitado. Você é um coitado. Toda vez que se olhar para um polícia militar, tenha pena dele. Toda vez que se olhar para um policial civil, tenha pena dele. Toda vez que se olhar para um policial federal, tenha pena dele. Toda vez que se olhar para um juiz, tenha pena dele. Tenha pena dele. Não é qualquer um que pode estar nessa posição, não. Não é qualquer um, não. Não é qualquer um, não. Porque eles estão enxugando gelo o tempo todo. A vida inteira deles, eles vão estar enxugando gelo. A vida inteira deles. A vida inteira. Mas graças a Deus, que Deus instituiu na terra esses homens para enxugar gelo. Graças a Deus. Porque se não fosse a espada que Deus colocasse na terra como ordem, como lei, como é que ia se tornar isso daqui, né? Tendo a espada de Deus na terra, o mundo é do jeito que é, imagina se não tivesse. Portanto, tenha pena. Tenha pena. Agora vai um pedido especial que eu faço para você agora. Agora vai um pedido especial, agora pessoal. Eu te peço, em nome de Jesus. Toda vez que você vê
alguém do Exército Brasileiro, toda vez que você vê alguém com uma farda do Exército Brasileiro, toda vez que você vê um militar do Exército Brasileiro, tenha muita pena dele. Tenha muita pena dele. Muita pena dele. Lamente por ele, olhe por ele e se lamente por ele. Tenha muita pena dele. Porque ele não sabe com o que ele está envolvido. Se você quer saber o que é o Exército Brasileiro, assista um vídeo que eu coloquei lá, o que é o Exército Brasileiro. Assista o vídeo lá. Tá bom? Esta é a palavra de Deus que eu tenho para hoje, em nome de Jesus Cristo, pela misericórdia de Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor Deus nos abençoe e nos ajude. E saiba, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Olá, senhor.